Senhor, bendizemos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Hoje, nós vamos falar da Tua parábola, da parábola do semeador, daquele que saiu a semear, daquele que levou a preciosa semente, que é a semente do Evangelho. Nós entendemos, Senhor, que esta semente é a semente que germinou em nosso coração e nos tornou pessoas melhores. Esta semente fez de nós Teus servos. Essa semente fez de nós Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por entendermos, através do Teu Espírito Santo, que somos o Teu Evangelho e que Tu és a nossa luz, a nossa esperança, a nossa estrela da manhã. Muito obrigado, Deus. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a palavra de Deus e compartilhar aquilo que de Deus vem para o nosso coração, para o nosso intelecto. E falar sobre a parábola, né, que é falar sobre parábolas, e falar sobre a parábola do semeador no dia de hoje, é o que muito nos alegra. Então, sem perda de tempo, entendendo que parábolas são sempre aquelas histórias contadas com o intuito de que nós aprendamos através dela, né? Nem sempre a parábola é tida como uma verdade absoluta, mas vindo de Jesus a gente sempre tem uma desconfiança de que essas parábolas sempre foram verdade e sempre serão verdade em nosso coração. A parábola do semeador, ela fala que um semeador ele saiu a semear e sementes caíram na beira do caminho, outras sementes caíram em terrenos espinhosos entre as pedras e outras sementes caíram em boa terra. A Bíblia não mostra, não nos fala, né? E isso está em Mateus no capítulo 13. A Bíblia não fala para nós, não nos mostra a preocupação do semeador por onde é que a semente vai cair, ou em qual a preocupação do semeador com a terra a qual ele está semeando. Não existe uma preocupação específica. Ora, eu só vou semear em terra boa, ou eu vou só semear em terra espinhosa. Não existe uma preocupação, não existe uma técnica específica de onde e para onde a semente será destinada. Mas nós também sabemos que a semente ela é algo fantástica e é tão divina que a semente em si só carrega toda a carga genética, toda a estrutura de uma planta. Então tudo que uma planta virá a se tornar, tudo que uma planta está na semente. E a composição da semente é algo fantástico. E me faz lembrar uma canção que diz que a semente é fiel ao processo de Deus. Cresce em direção ao céu a planta que nasceu. Então, vejam que a semente, ela tem dentro de si a vida. E assim é a palavra de Deus comparada a essa parábola do semeador. Então, a semente é, na verdade, o Evangelho pregado e, mais ainda, o Evangelho vivido, o Evangelho estruturado, na visão daquele que realmente entende que o reino de Deus se faz com ações muito mais do que com palavras. Então, este semeador saiu e, no apanhar das suas sementes, algumas sementes já caíram pelo caminho. E a Bíblia diz que elas frutificaram, que elas germinaram, melhor dizendo. Outras caíram entre as pedras, outras caíram entre espinhos e outras caíram em boa terra. A semente em si, ela só tem um único jeito de não germinar, se ela for comida pelos pássaros, como diz a parábola. Então, hoje, nos nossos dias, muitos de nós, cristãos, nos preocupamos muito de para quem vamos pregar, como vamos pregar, o que vamos dizer. Eu não vou falar, essa pessoa não vai me dar ouvidos. Não, fulano não quer saber de Jesus. Fulano não quer saber de Deus. Esta não é a preocupação do semeador. Esta não é a preocupação daquele que vai viver o Evangelho.
Eu queria compartilhar com vocês algo interessante que aconteceu comigo, porque isso me marcou. Eu voltando para fazer alguns exames no hospital onde eu faço o tratamento, eu encontrei uma jovem que fazia quimioterapia junto comigo. Mas nós nos conhecíamos só de falar, de bom dia, boa tarde, tudo bem, só isso. Não trocávamos mais do que 2 palavras. Olha que isso foi no ano de 2014. Quando eu a encontrei agora no ano de 2020, e eu falei com ela, tudo bem? Eu disse, tudo bem, como você está? Estou bem. Vou pedir licença a você e vou deixar você com minha esposa e vou ali na assistente social. Ah, tá bom. E ela ficou conversando com a minha esposa e o que me deixou pasmo foi que ela disse para minha esposa, olha, o seu marido me deu assim uma lição de vida muito grande, porque enquanto ele fazia quimioterapia, enquanto ele enjoava, enquanto ele passava mal, eu ouvia ele falando glória a Deus, eu ouvia ele dizendo obrigado, Senhor, eu ouvia ele dizendo graças a Deus por todas as coisas, e aquilo me marcou muito. Eu disse, e eu pensei comigo, se ele pode agir dessa forma, eu também posso entender que isso é um momento. E anos se passaram e ela nunca me falou isso, e eu fiquei sabendo quando eu voltei do consultório. Então o que é que eu entendi dessa história? Eu semeei o evangelho sem nem mesmo dizer uma palavra direcionada àquela mulher. Eu semeei o evangelho sem simplesmente me preocupar se aquele terreno ali era um terreno bom, era um terreno fértil, se alguém iria ouvir ou não. Eu simplesmente vivi o evangelho. Essa é a parte mais importante na nossa vida. É assim que a gente entende o evangelho. Vivendo ele de forma plena, esta é a melhor maneira, o melhor modo de você viver um evangelho de Jesus. Então, quando este semeador saiu a semear a sua semente, a boa semente que é o evangelho de Deus, a semente germinou e aonde ela encontrou um bom local para germinar e para crescer e dar frutos, isso aconteceu. Então, esta não foi a preocupação do semeador, porque aquele que lança a mão do arado não olha para trás. Isso é interessante, porque eu não sei se muitos já viram o arado, principalmente o arado de mão, né? E o arado de mão, se você para olhar para trás, você se engancha nele. Então, quem lança a mão no arado só pode olhar para frente, e olhando para frente e seguindo, e não se preocupa com a semente que está caindo. Então, isto figura para nós como é importante o semear do evangelho da vida do crente, muito mais do que as suas palavras, muito mais do que ele dizer para as pessoas, olha, eu sou crente, olha como isso é importante. Então lembre-se, quer viver uma semeadura de verdade, quer viver a parábola da semeadura com muita propriedade, não olhe para trás, não se preocupe para quem você está falando, não se preocupe se o terreno é fértil, se é pedregoso, se é espinhoso, se a terra é árida ou não é árida, se é seca ou não, não importa. O que importa é que nós possamos viver esse evangelho pleno, esse evangelho que nos transforma, esse evangelho que nos molda aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, esse é o entendimento de um evangelho que só frutifica e só fortalece a alma daqueles que o buscam todos os dias continuamente, entendendo que, se você é um semeador, se o evangelho de Jesus é a semente, ora, essa missão é maior do que você, essa missão é maior do que eu, esta missão é maior do que nós. Vivamos então com todo o entendimento esta parábola de que todos nós que vivemos no caminho de Deus somos semeadores da boa semente. Que Deus nos abençoe. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo interessante, uma animação que vai falar sobre como se comportam as sementes diante da parábola contada por Jesus. Assista aí, veja um pouquinho com a gente.
Assistiu aí? Gostou? Interessante, não é? Então veja bem, não existe da parte do semeador nenhuma preocupação com relação aonde a semente vai cair. A mesma coisa somos nós. Não pregamos somente para quem recebe a nossa palavra. Não pregamos somente para aqueles que achamos que são merecedores da palavra de Deus. Lembre-se, quem tem ouvidos, ouça.